bem no fim da vida de Marx, o Engels, que era apenas 2 anos mais jovem que ele, escreve um texto muito interessante. Numa discussão, né, naquilo que a gente chamaria hoje de treta, Marx e Engels eram bons treteiros, aliás, né? Engels escreve um texto para debater contra um sujeito obscurantista, negacionista no século XIX, um cara das ciências da natureza, o chamado Dr. Düring, Eugene Düring. E o Engels se debate com esse sujeito e escreve um texto se contrapondo às ideias de Düring, ao obscurantismo, ao negacionismo, de anticientificismo, portanto não é nenhuma novidade isso no século XXI, de Eugene Düring. E escreve então um texto chamado Anti-Düring. Esse texto foi lido pelo Marx em vida, então esse texto recebeu a vista de Marx. Portanto, não é um texto pós-marxiano, é isso que eu quero dizer. É um texto de Marx e Engels convivendo, habitando muito perto. Como eles moravam nesse tempo uma quadra e pouco um do outro, não há troca de cartas a respeito, porque eles se encontravam mesmo pessoalmente. E a primeira parte desse texto, com o tempo do Anti-Düring de Engels, foi descolado do texto todo, que é um livro mais denso, assim, tem uma edição brasileira pela Boitempo, muito bem feita, apresentada pelo professor Zé Paulo Neto, e a primeira parte do Anti-Düring, com algumas reformulações muito pequenas, deu à luz um texto conhecidíssimo do campo do marxismo e que foi a bússola mesma de uma primeira geração de marxista pós-Marx e Engels, que é esse texto aqui, numa capa bem antiga, que vocês vão reconhecer, essa aqui, do socialismo utópico ao socialismo científico. Saibam, com pequenas reformulações, ele é a primeira parte do Anti-Düring de Engels. Esse texto é fundamental, porque é nesse texto que Marx e Engels se põem em pé com seu socialismo científico orientado por um método. O que é uma ciência? Uma ciência é aquilo que tem um objeto e para escrutinar, para estudar, para desvendar esse objeto tem uma forma de fazê-lo, um modus operandi, que é aquilo que chamamos cientificamente de método, que vem do latim meta, que quer dizer o caminho para estudar um objeto. Qual é o objeto de Marx e Engels? É a gênese, o desenvolvimento, a consolidação e as crises da sociedade do capital. E como que eu investigo este objeto? Através de um método materialista, histórico e dialético. Então, é Marx e Engels que põem, desenham, contornam um objeto da teoria social, da economia política de Marx e Engels, e a ela dão um sustento, uma perspectiva, um suporte teórico-metodológico, o materialismo histórico dialético. E nesse texto é que isso aparece da forma mais madura que conhecemos, do socialismo utópico ao socialismo científico.